Boa tarde, bem-vindos ao Sexto CENID. Hoje com a minha palestra, eu sou a professora Verônica Molina. Hoje a minha palestra é sobre o uso da série A Casa de Papel, né, na gamificação nas aulas de língua espanhola, né, usando a série A Casa de Papel e o uso de aplicativos, tá, usando metodologias ativas. No caso, né, nesse estudo aqui, eu utilizei, foi utilizado no ensino médio, né, como eu vou explicar, num colégio privado, há um ano, 2 anos atrás, mais ou menos, né, e é um colégio que usa um projeto de sala de aula invertida, né, o modelo pedagógico do colégio é o modelo da sala de aula invertida. Então, aqui, iniciando, como foi todo o processo, né? Esse colégio, ele tem as aulas de espanhol no colégio, é uma disciplina optativa que vai do sexto ano até o segundo ano do ensino médio, tá? Então, os alunos vão no contraturno, eles escolhem se querem fazer ou não, então a gente tinha vários desafios, né, para que essa aula ocorresse, né? O intuito era que tivesse sala de aulas com um número reduzido de alunos, tá? Após a matrícula, essa disciplina se tornaria obrigatória para esses alunos matriculados, eles não sabiam, só sabiam depois, né? Sendo no contraturno, e a gente usaria metodologias ativas dentro do modelo pedagógico da sala de aula invertida. Para quê? Para que a gente trabalhasse muito a parte de autonomia do aluno, tá? Criticidade, reflexão, e também a parte de aprendizagem das 4 competências, né, que a gente tem do estudo das línguas, né? Aí que a gente fez aqui. Eu pensando, né, na situação do desafio, do que eu tinha que fazer, o que eu pensei? Como fazer que as aulas fossem motivadoras, que as aulas fossem, chamassem atenção, porque seria uma aula no contraturno, na sexta-feira, logo após o almoço. Então, assim, eu tinha vários desafios, né? Então, assim, o aluno que quisesse matricular, ele logicamente se matricularia porque gosta do idioma, ou porque a mãe ou o pai matricularam. Então, assim, eu tinha 2 perfis, né? E sexta-feira à tarde, depois de uma semana inteira de aulas, então eles teriam o almoço e logo depois das 2 horas começariam essas aulas. Seriam 50 minutos, onde dentro desses 50 minutos eu teria que puxar o máximo, né, de motivação, de diversificação da aula para que fosse, assim, significativa para o aluno também, né? Também para que não ficasse aquela coisa, meu Deus, né? Lá vou eu para a aula à tarde, né? Mas queria fazer algo diferente. Então, aí, com o início do projeto, eu conversando com uma colega de trabalho, ela enviou para o Instituto, né? Por causa do estudo de idiomas, para o Instituto John Hopkins, né, nos Estados Unidos, e eles mandaram um feedback muito bacana, né, sobre o início do projeto. Até então, a gente não tinha ainda feito o início para avisar os alunos que entraria com uma série. Eu falei para eles, nós teremos uma surpresa na sala de aula, né, mas que teria o trabalho do aluno, ou seja, ele seria protagonista e eu mediadora. Até então, primeiro dia de aula, eles não sabiam. Então, aí eu entrei com os objetivos. A motivação dos alunos, que eu já tinha falado, protagonizar as tarefas referentes à série A Casa de Papel, e conhecer os locais, vocabulário, maneirismo, curiosidades, a cultura, a pronúncia do idioma, né, no caso do espanhol, né, com o uso da criatividade e a tecnologia, mediada por mim, né, no caso. E eu queria, né, um grande resultado, a aprendizagem significativa deles, né, eu queria colocá-los dentro do contexto, né, da Casa de Papel,
para que eles tivessem realmente o uso, né, do espanhol mesmo, que eles entrassem na história, eles sentissem mesmo, para ter uma aprendizagem, assim, dentro do cotidiano, dentro da rotina deles. Então, o que que houve? Como começamos? A sala, a gente fez tudo numa sala de colaboração, né, onde é uma sala 360 graus, ela não tem lousa nem nada, ela é totalmente diversificada. Eu coloquei o início, isso no primeiro dia de aula, né, que foi a recepção, eu coloquei o ponto inicial, né, da Casa de Papel, e os alunos iam chegar, né, então ia ser a gente já tinha uma média, mais ou menos, de alunos que estavam matriculados, e eles chegariam na sala de colaboração. Tudo bem que eles, sabendo que a aula seria nessa sala, eles já sabem que é uma aula diferente, né, diversificada. Então, passou. Na chegada, ele já foi o primeiro impacto, né, da primeira cena, né, eles sentaram, pegaram os cadernos, a gente seguiu um pouco a tradição de marcar o vocabulário, porque até então eu tinha só anunciado que a gente assistiria meia aula de série, e depois eu entraria com uma parte também do livro da escola, né, do colégio, para a gente manter, né, eu linkaria os dois, né, contanto que eles me ajudassem, aí eles adoraram, né, foi assim, a hora que eu falei, a série é A Casa de Papel, surgiu aluno de onde eu não imaginava, né, e assim, eu tive uma aluna só que falou assim, gente, todo mundo assistiu essa série e eu ainda não, vou ter que assistir em uma semana para entrar no clima, né? Bom, eles assistiram os primeiros 10 minutos, né, do início da cena só para a gente dar um clima, né, fazer um impacto no início, e isso foi ocorrendo em todas as aulas, tanto do primeiro como do segundo do ensino médio. Então, aqui vocês veem, né, na sala tem como se fosse um, uma parte de um teatro, né, onde eles podem sentar, que é onde é espelhamento, eles podem sentar no chão, nas mesinhas, nos puffs, tem uns sofás, né, do outro lado, onde eles podem sentar também. Assim, a gente escreve na parede, tá? Então, essa escrita, a tinta, né, da parede é para que você escreva, então a gente vai escrevendo pela sala toda. Então, assim, você pode fazer o que você quiser dentro dessa sala de colaboração. Bom, iniciando com a parte do vocabulário, né, eu abri para eles compartilhado o Padlet, né, foi o primeiro aplicativo que eu usei com eles, compartilhei, ensinei, mostrei na sala de aula tudo que eles tinham que fazer com o Padlet, e eles anotavam o que eu pedia. Então, toda semana eu enviava para eles, colocava no Padlet 3, 4, 5, até 5 palavras, e eles tinham que colocar o vocabulário. Era uma forma, porque a gente tinha a plataforma Schools, né? Então, era uma forma de eu controlar o acesso deles, de eu poder avaliá-los e saber se eles estavam participando ou não da aula. Então, conforme eu enviava, né, via plataforma, o aviso de que eu tinha colocado já o vocabulário, assim, as palavras para eles preencherem o vocabulário, dentro do Padlet, você pode ver o aluno, né? Conforme você compartilha, você vê o nome do aluno e o que ele colocou. Então, com as definições que eles colocaram, eu fui corrigindo, fui vendo, a gente fez votações, qual era a melhor, qual era a mais próxima, qual era a correta, né? Referente a todas as palavras que que eu submeti para que eles fizessem as definições, né? E aí, logicamente, começamos também, conforme eles foram vendo também na, na sala de aula e também em casa, porque eu também pedia para que eles assistissem as cenas em casa, eles traziam também já perguntas. Por quê? Porque a gente ia começar a fazer os quizzes. E os quizzes, seriam feitos pelos alunos,
e também eles sairiam pela escola falando, utilizando nas salas, né, falando em espanhol com os alunos, né, a escola toda tem espanhol, então, assim, teria que se fazer entender em sala, né, utilizando o quiz em jogos rápidos com as outras salas de aula. Previamente, a gente falava com o professor, olha, eles vão usar tal e tal sala, né, já os prepare para que eles vão chegar com o joguinho do quiz, né, para que façam o joguinho da Casa de Papel. E isso se tornou uma febre na escola, porque todo mundo estava assistindo a Casa de Papel, né? Então, assim, eles começaram a mexer na parte tecnológica, a entrar de imersão em um idioma, a entrar numa história, a assistir uma série, né, em espanhol, a ver vocabulário, né? Então, eles entraram no mundo, realmente, né, da Casa de Papel via tecnologia, e mais as aulas, né? Então, eles faziam muitas associações nas aulas, e isso era muito bom. Você via que eles se mexiam e eles já vinham com ideias de uma aula para outra, conforme o projeto foi andando, né? Então, os aplicativos que eu utilizei com eles foram Kahoot, o Padlet, o Quiz Schools, né, que era do próprio Schools, que é da plataforma que eles têm, o Nearpod, e o QR Code, e no fim nós fizemos uma elaboração de enigmas iniciais, né, porque até então a gente não tinha tanta, já era fim de ano, já estava um pouco mais corrido, a gente estava montando a estrutura toda de um escape room, né, então primeiramente no projeto, eu só tinha pensado até o Nearpod. Depois, o que veio do QR Code e o Escape Room já veio da ideia dos próprios alunos. E outras ideias que foram surgindo também durante as aulas que vieram deles, não vieram nem da minha parte. Eles apareceram mascarados, eles apareceram vestidos, eles cantaram a Bela Tchau, né, a música, eles sabiam, assim, jargões já de cada um dos personagens. Então, assim, eles foram entrando, realmente, eles entraram em imersão, eles praticamente quase fizeram a Casa de Papel 2, né, a outra série, no Brasil. Praticamente foi quase isso. Então, aqui, mostrando um pouco os aplicativos utilizados. Então, a gente utilizou o Kahoot em sala de aula com eles. Inicialmente, eles faziam, o segundo fazia para o primeiro fazia para o segundo. Aí, depois, eles saíram pela escola e avisavam previamente os professores. Então, eles foram no 6º ano, foram no 7º, foram em 8º anos, foram em outras séries, né? Fazer não só uma propaganda, mas também eles foram lá, foram se testar. Eles mesmos diziam, né? Nossa, para a gente foi se testar para ver também o nível de nervosismo que eles ficam lá na frente, porque eles veem a gente fazendo, é uma coisa, né? Agora, eles fazendo, e eu só olhando, mediando, e o outro professor também auxiliando, é outra história. Então, eles sentiram um pouco o nervosismo que é de montar, de pedir para que os alunos, os amigos, né, abrissem o iPad, abrissem o Kahoot, né, para colocar o código, mesmo para ver como eram as respostas, né, o dinamismo da sala, a motivação, tentar motivar a sala, tudo, porque alguns nem sabiam o que era a Casa de Papel, os menores, né? No fim, todo mundo já estava sabendo. Então, assim, tá muito legal. Foi muito bom para eles cresceram muito, né, no processo anual do projeto. E o projeto cresceu muito. Eu tinha uma visão do projeto X, ele terminou X mais 3, né? Ele terminou completamente diferente. Agora, se fosse utilizá-lo agora, os meninos sairiam assim, não precisariam praticamente, eu estaria somente mediando ali, só orientando, porque eles praticamente já faziam tudo, né? Então, assim, eles pesquisaram aplicativos,
né? O próprio Nearpod, eles pesquisaram, eles olharam, eles foram atrás para ver como funcionava, mesmo antes da aula, porque eles perguntavam qual vai ser o aplicativo da próxima aula, o que, que a gente vai fazer depois? Falei, vocês podem também trazer ideias, né? Então, eles começaram a visualizar situações, assim, muito assim, divertidas, né, dentro da própria situação da Casa de Papel, até o dia que chegaram de surpresa vestidos, né, na sala de aula. Esse foi o dia hilário, né, chegaram vestidos, um calor, e lá estavam eles, lá de roupinha vermelha, né, com a máscara. Falei, meu Deus do céu, né, e eles estavam, assim, já feitos para gamificação, assim, eles, o que desse na mão deles, eles iam fazer. Até Canva eles chegaram a fazer. E aqui eu mostro um pouquinho para vocês o glossário, como ficou, né? Então, aqui a gente tinha as palavras e tinha as definições que eles foram colocando. Então, eu tinha como avaliá-los, né, pela participação, e via quem não estava participando e conseguia dar uma chamada, né, ver qual sempre tem, né, o que participa de mais e o que participa de menos, o que participa na média e o que participa mais ou menos, né, mas foi muito bom, esse glossário existe até hoje. Aqui foi o quiz da Casa de Papel feita pelo Schoolis, que eles mesmos montaram, só corrigir, né, algumas perguntas, e aqui eles entraram em algumas divergências, porque onde eles faziam as pesquisas, às vezes, eram no site espanhol e no site em português, então, no site português saía um número de séries, de episódios, e na espanhola saía outro, e aí eles tinham que olhar, né, aí às vezes dava alguma diversificada na resposta, mas assim, tranquilo, aí eles descobriram, né, que realmente fora e aqui as coisas não andam às vezes iguais, então eles perceberam que na Europa já estava um pouco mais adiantado, aqui já estava um pouco mais atrasado, então eles foram vendo que o mundo não andava todo mundo igual, né, não andava todo mundo um do lado do outro, então eles perceberam que se pesquisassem pela parte já diretamente nos sites em espanhol, sairia uma informação, né? Então, eles teriam que ver as informações, rebater as informações antes de montarem os quizzes. Depois, a gente teve aqui o Nearpod, também na montagem na sala, né? Foi um dia também que eles discutiram bastante as respostas, porque eles montavam as questões e logicamente, às vezes, eles recebiam algumas contestações, né, das respostas, né, porque um achava que era uma coisa, o outro achava que era outra, e eles tinham que chegar num acordo. Aqui foi já a ideia dos alunos, que foi a de pegar a foto, de tirarem a própria foto do seu personagem preferido, e no QR Code aparece a descrição do personagem, escrito pelos alunos, ou seja, com as características do personagem, tudo feito com o uso de tecnologia. Então, eles mesmos tiraram a foto, montaram no Paint, depois cortaram, juntaram, foram no QR Code Generator, escreveram, me trouxeram, eu olhei, fiz as correções que tinham que ser feitas, e eles montavam os QR Codes. Aí a gente fez como se fosse uma galeria, né, de personagens, onde cada um fez o seu, né, falou do seu como o via na série, né, então, era a parte visual deles, né, o que eles sentiam, o que eles viam, como era para eles, cada um dos seus personagens. E, já mais para o fim, né, já com o uso de N aplicativos, né, lógico, a gente teve prova, feriado, teve N situações, começou a pensar no desenvolvimento do escape room,
né? E aí a gente teve um pouco mais de dificuldades, demorou um pouco mais, porque a montagem dos enigmas para eles foi um pouco mais difícil, né? Esse raciocínio de como montar um enigma, como era, né? Então, eles pesquisaram, eles foram ver como fazia, como era a montagem de um enigma, né? Que não é o que é, será que não ser tão direto, né? Montar situações baseadas no que eles tinham assistido, então isso deu um pouco mais de tempo, demorou mais, então acabou ficando para o fim, né, onde a gente teve só mais a montagem mesmo dos enigmas, né, e aí eles entenderam que era um enigma nessa situação. E as atividades extras que nós fizemos foram visitas virtuais, né, a gente visitou museus em Madrid, a Casa da Moeda, Espanha, no geral, tá? Tudo sobre Espanha, passeios virtuais dentro dos museus, curiosidades sobre Espanha, Madrid, tudo que eles podiam imaginar sobre curiosidades das filmagens, dos cenários, ir de viagem para a Espanha, quais eram os melhores lugares, tá? De onde eram os personagens, quais os locais que eles nasceram, que se eram citados ou não durante a série, tá? Então, assim, eles fizeram, além da imersão na tecnologia, eles fizeram imersão também na parte de fala, de escrita, compreensão, porque eles tinham que compreender, porque eu não colocava tradução, então eles colocavam só no espanhol. Eles tinham também que se expressar, né, ver a pronúncia deles, conhecer os locais, fazer toda a pesquisa, né, em espanhol, porque antes eles faziam em português para passar para o espanhol, não, já vai direto para o espanhol. E assim, eles já chegavam às vezes conversando como se fossem os amigos ali da Casa de Papel, os personagens, como já estivessem já preparados para roubar a Casa da Moeda, né? Então assim, eles como que internalizavam o papel. E foi muito interessante, foi um projeto muito interessante, foi assim, eu também, observando toda essa parte, assim, de desenvolvimento dos alunos, eu cresci bastante, né, tive vários insights, várias ideias, milhões de ideias, você começa a ter várias, se você for usar todas, você fica com o projeto aí por uns 10 anos. Mas, assim, esse aqui é o básico, né, do que foi feito naquele ano, e agora a gente já tem, agora com a entrada do Covid, agora a gente já colocou os alunos em imersão total, né, dentro da tecnologia, e eles são destemidos, não digo todos, mas a grande maioria dos nossos alunos, eles são extremamente destemidos, né, no uso das tecnologias. E uma coisa assim, o professor, ele saiu, né, ele saiu de um patamar de somente ser o detentor do conhecimento para ser o mediador, né, para orientá-lo, né, para orientar os alunos dentro da sala de aula, onde o aluno agora é o protagonista, né, onde ele vai dar o significado para a sua aprendizagem, né, onde ele vê o que ele está aprendendo, onde ele critica, onde ele pode refletir, né, ele pode opinar, e isso é importante, né, e agora a situação em que a gente entrou agora, não tem mais volta, então, assim, como a gente pode falar, as cortinas foram abertas, os professores foram jogados todos para agora, o ensino à distância, com tecnologia, com tudo, usar tudo que a gente já pesquisou, já olhou, alguns já olharam e falaram, depois eu vou ver se dá para eu encaixar na aula, agora já não tem mais essa, você simplesmente vai, né, você viu, vamos pesquisar o aplicativo tal e vamos, né, e assim, o professor agora ele tem que observar o aluno, né, como ser humano, que tem medo, né, tem os destemidos, mas também tem os que têm muito medo, assim como os professores e muitas pessoas que estão inseridas agora nesta situação, trabalhando no home office,
usando a tecnologia, desse medo, né? Tudo que é novo dá medo. Então, a gente tem que pegar na mão e ir com eles, né? Para isso que agora o professor é um mediador, perdão. Ele vai justamente agora orientá-lo, vai caminhar junto, vai estar presente, vai estar ao lado, né? Para que esse medo do novo se disperse rapidamente, porque agora tudo que vai vir rapidamente, né? A gente saiu de um processo, né, de conhecimento, as tecnologias estão vindo, estão chegando, algumas escolas já estavam utilizando, outras não, umas estavam pensando, e de repente, de um dia para o outro, todas tiveram que entrar nisso, vão ter que entrar, vão continuar, a rotina que nós tínhamos antigamente não vai voltar, né, aquela situação do medo do EAD, né, do ensino à distância, vai ter que acabar, né? Então, assim, é agora, o momento é agora. O crescimento, a inovação, o professor se refazer, se reinventar, é agora. O aluno também, a escola também, as famílias, os pais, todos passaram por um processo de renovação, né? E a educação em si, ela entrou com tudo, né? Ela que teve o maior impacto, né? E pelo que vejo, a gente terá outros processos de isolamento e esse processo continuará. Então, eu acho que o uso das metodologias, né, ativas, todas possíveis, né, que você possa estudar e ter, são extremamente importantes, né? A formação do professor, o professor se qualificar, o professor correr atrás agora dessa formação é extremamente importante, porque agora já não dá mais tempo de você falar, depois eu vejo, não dá, né? Não dá mais, ou seja, você vai ou você vai. Tá? Então, assim, quem já está inserido, beleza, vai auxiliar, vai ajudar. Quem não está, não, vai ter que correr, vai ter que ir atrás, né? Porque, assim, o mundo mudou, nós estamos em outra fase agora, tá? Então, o aluno também, e o aluno vai ter que mudar, né? Nós vamos criar novos professores, os novos professores que saírem da faculdade agora vão ter que enfrentar esta mudança. Eles já vão sair já sabendo que esta mudança existe, né? E os que estão agora vão ter que se adaptar a toda essa mudança, né? Por isso que eu acho que é de extrema importância tanto a capacitação de professores, né? Uma mudança tanto na cabeça do professor também. Isso não se restringe somente às instituições ou aos locais onde o professor está, ele não pode esperar que venha a formação para ele tem que correr atrás, tem N cursos que são gratuitos na internet, é só pesquisar, tem vários locais que ele pode ir, que ele pode acessar, que ele pode ler, que ele pode estudar, então, assim, não fique esperando, não dá mais tempo. Então, assim, é correr atrás, se formar, crescer, se reinventar. O professor vai ter que se reinventar a cada dia, né? E a metodologia ativa, ela auxilia nisso, né? A gente fala que a tecnologia ela é uma ferramenta para nós, e ela é agora, sim, ela é a ferramenta mais importante que nós temos agora, tá? Então, esse é o meu recado que eu deixo com relação à gamificação nas salas de aula da língua de espanhol. Era um desafio? Era. Eu tinha que motivar os alunos, porque eu tinha N obstáculos, né? Uma aula numa sexta-feira à tarde, né? Logo após o almoço, onde os alunos tinham que escolher se iam estudar ou não, ou os pais iam matriculá-los ou não. Então, eu tinha que fazer alguma coisa que os motivasse, que os inserisse dentro da realidade do espanhol. Então, essa foi uma das ideias que nós tivemos nessa época, né? Foi muito boa, e assim, já tivemos vários insights, a gente já tem um outro projeto já mais ampliado, que aí a gente vai contar para vocês mais para frente, tá bom? Eu agradeço
o momento, né? O momento do CENID, que era presencial e passa a ser online, né? Mas é uma situação que o Brasil todo está passando, né? E eu agradeço o convite, né? Pela organização, né? De poder também ter trabalhado na organização das palestras de metodologias ativas com pessoas maravilhosas, com ideias maravilhosas, e eu espero que todos vocês consigam tirar proveito, né, dessas ideias, para que todos nós possamos seguir adiante, já que o estudo, né, não para, né? A escola não para, o estudo não para, tá bom? Obrigada.